O programa Jesus, Fonte de Vida. Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje no programa Jesus, Fonte de Vida, vamos estar abordando o tema adolescentes e suas fases. E quem estará conosco, falando sobre esse tema, é o presbítero Márcio, coordenador das uniões daqui de Carpina. Paz do Senhor, presbítero Márcio, sobre esse tema, adolescentes e suas fases, o que o Senhor tem para nos dizer? Amém, irmã Paula e a todos que estão assistindo. É um tema muito importante porque adolescente ele está numa fase muito difícil, que é a fase ainda que ele nem é adulto e nem é criança, é uma fase de transição. E nessa transição nós entendemos que tem muitas coisas que acontecem. Por exemplo, ele começa a sair de casa, vai começar o período de escola, ele começa a conhecer amigos, ele começa a conhecer novas realidades. Então, nessa fase, é muitas informações, é muitas descobertas ao mesmo tempo. E para isso, se ele não for bem preparado para conviver em sociedade, a gente pode ter prejuízos grandes. E se ele for preparado, ele vai ter grandes resultados como adulto. Então, e a gente vê, que nessa fase vem os conflitos, Então, como enfrentar esses conflitos? Para a gente entender, é o conflito onde ele começa a olhar para dentro dele e dizer: por que eu nasci? Por que eu estou nesse lar, nessa família? Porque ele começa a fase das perguntas e perguntando, ele começa a se confrontar com a realidade que ele vive. Às vezes ele olha para o colega e diz: olha, por que eu não tenho a realidade que ele tem? Talvez fosse melhor. Por que eu não tenho o pai que ele tem? Porque eu sou desse jeito? Olha, eu tenho algo no meu corpo que eu não gostaria de ter. Eu sou magro, eu sou gordo, eu sou... Então, é a fase de vários conflitos. Isso vem um conflito familiar, isso vem um conflito na escola, e vem um conflito também quando ele chega na igreja, ele começa a ter conflito. Por que tem que ser desse jeito e não daquele? Então, os adolescentes eles começam a fazer muitas perguntas e nem sempre todos nós temos as respostas. Às vezes os pais não têm a resposta ainda, às vezes os educadores não têm a resposta. Então, para entender, para começar a vencer esses conflitos, a gente tem que entender como funciona o adolescente. Mas para conhecer, para entender, você precisa estar entender como é o contexto familiar, quais as amizades, com quem ele se relaciona, o que ele gosta de fazer, e daí a gente vai começar a entender o problema para daí desenvolver uma solução. Entendi. E assim, na adolescência, claro que eles enfrentam conflitos, como o senhor já falou, mas a gente também tem que entender que é mais também no contexto familiar, que eles enfrentam bastantes coisas. É porque no contexto familiar ele começa a observar a família. Se a família não estiver bem estruturada emocionalmente, aí a gente começa a falar sobre separação, que é um tema muito difícil. Por exemplo, ele começa a ter pais separados. Às vezes tem adolescente que não teve o carinho paterno ou materno. E daí ele vai refletir no ambiente onde ele vai estar inserido. E aí ele começa a chamar a atenção e com problemas, com aquela autoafirmação de chegar e alguém olhar e dizer: olha, esse menino está dando muito trabalho, mas não sabe o contexto familiar que ele está inserido. Às vezes ele descobre que não é filho daquela família, tem a questão da rejeição. Então, quando você experimenta essas sensações, aí ele chega para a sociedade com várias questões. Digamos que não tenha isso aí, mas pode haver outros problemas. Entendeu? Às vezes o irmão não gosta dele e tal. Quando ele chega no ambiente, aí ele vai descarregar. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode perder um adolescente por não entender o contexto que ele está vivendo. E aí, entendendo isso, aí você vai começar a trabalhar ele.
Que é o que eu digo muitas vezes aos conselheiros, que eles têm que entender o contexto de família que ele está inserido. Sim. Porque um adolescente que está numa família estruturada, eu falo não uma família rica, mas uma família emocionalmente equilibrada, ele vai reagir diferente a uma família onde tem um pai alcoólatra, uma mãe que não tem um carinho, que viva em outra vida, entendeu? Então, a gente tem que entender esses contextos. E o que fazer, né, para trazer esses adolescentes para a casa do pai? É um desafio. É um desafio, né? É um desafio, porque os conselheiros, que é a parte que a gente trabalha, eles têm que trabalhar biblicamente com eles e mostrar que eles são amados. Porque hoje o que eu noto é que famílias que não entendem o prazer de amar, existem linguagens que não são faladas. Às vezes as pessoas, mas porque eu não escuto a palavra te amo, mas tem outras linguagens não faladas, que é abraço, beijo, carinho, afeto. Então tudo isso é importante. E muitos adolescentes chegam para a igreja e não tem esse ambiente dentro de casa. Quando não tem esse ambiente, aí abre portas para drogas, para criminalidade, para doenças, depressão, ansiedade. E aí começa-se a haver um grande problema nisso. Irmão Márcio, a conversa está muito boa, mas nesse momento vamos para uma chamada do Congresso de Adolescentes. Que me sustenta, a tua mão que me acalenta, tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, tua mão que me levanta e me faz ficar de pé, a tua mão. Depois dessa linda chamada, e vamos continuar, né, com essa conversa, né, com o presbítero Márcio sobre a questão emocional desses adolescentes. Como é que o senhor lida com essas questões emocionais que chegam para você? Paulo, hoje, cada dia mais está mais difícil trabalhar a questão emocional, porque a gente hoje estamos enfrentando questões de complexos de inferioridade, depressão e ansiedade. E nem sempre são iguais. Cada um vai reagindo de uma forma. Então, assim, de repente, um adolescente está bem, de repente dá uma crise e ele tem que começa a chorar, começa a se desesperar. E a gente tem orientado aos conselheiros para que eles escutem, porque é uma terapia você escutar. Às vezes a gente tem um problema, se a gente não falar, a gente pode começar a ter outros problemas, porque ouvir, para quem sabe ouvir com atenção, é muito importante. Então muitas vezes aquele adolescente passa por alguma crise e não fala, e não confia. Quando ele encontra alguém que possa confiar, então muitas vezes é ouvir, depois de ouvir, mostrar que está ali para ajudar, aí prepara-se a questão bíblica, mas primeiro é ouvir. Depois de ouvir, aí começa a orar, começa a ler a Bíblia e acompanhar. Porque depois disso, Deus com certeza vai trabalhar, mas não é uma coisa tão simples, porque hoje a gente vê muitas situações desse tipo, principalmente com adolescentes onde o contexto familiar pesa muito. Então, cada conselheiro, quem lida com jovens, tem que ter uma sensibilidade de ouvir, para daí desempenhar sua tarefa com mais eficácia. Assim, por isso que é muito importante, né, estar atento, né, àquilo que o adolescente esteja passando. Porque muitas das vezes ele não vai dar sinal, né? Não. Então tem que estar muito atento, por exemplo, a cada passo. Um conselheiro, alguém que lide com juventude hoje,
ele tem que observar e conhecer a equipe, o trabalho. Por exemplo, meus adolescentes são como? Bem, eles são de falar, de se expressar. Se eles começam a não se expressar, alguma coisa tem que ser observada. Uma pessoa que é bem falante, que gosta muito de se relacionar, chega mais calada, deve-se perceber o porquê disso, o que está acontecendo. E cada um vai observando e daí em diante a gente começa a detectar quais são os problemas. E aí é onde vem a oração, vem a palavra, e aí muitas vezes as pessoas vão começar a entender até a família dele. Porque quando se consegue desenvolver um trabalho com adolescente, a família vem junto. A família participa do acompanhamento. Muitos conselheiros, a gente vê que nas festas, a família está presente nas festas. Quando a gente vê os pais, a gente agradece sempre a eles através do nosso pastor Simas, porque se cada pai acredita na igreja, é porque vê que a igreja tem dado resultados espirituais. Porque a igreja ela vai trabalhar o caráter, vai trabalhar a questão moral, a questão social do adolescente e espiritual dele. E também, tudo isso, quem trabalha com adolescente faz, sem às vezes nem perceber que atinge tanta coisa. Agora isso aí leva tempo. A gente não conhece as pessoas com pouco tempo. Para você conhecer, para você detectar, você vai ter que ter um relacionamento maior. Por isso que não basta só acompanhar no ensaio e no culto. Tem que também fazer visitas, conhecer a família e saber como é o habitat dele, não só na família, mas também na área social dele, as amizades. O conselheiro ele não vai interferir nas amizades, mas ele vai conhecer, porque conhecendo, aí ele vai desenvolver o trabalho dele dentro do ensaio, que nós temos estudos e palavras que vai orientar. Porque o dever dos conselheiros é orientar. Os pais, o dever de educar é dos pais. Isso aí, se os pais não entenderem essa atividade deles, eles vão ter sérias dificuldades lá na frente. Então eles recebem, né, esse acompanhamento, né, dos conselheiros. Porque quando o conselheiro vê um adolescente que tenha dificuldades, o conselheiro imediatamente começa a observar e começa a tratar aquele adolescente. Então, eu acredito que quanto mais os pais estiverem próximos dos conselheiros, fica mais fácil para que seu filho desenvolva espiritualmente, socialmente. E hoje a gente sempre, quando encontra adolescente, eu pergunto a eles como é que eles estão, não só no âmbito da igreja, mas até mesmo dentro da escola. Sim. Se eles estão buscando estudar, desenvolver, para que amanhã eles possam ser uma pessoa de responsabilidade, não só na igreja, mas também na sociedade, e ser exemplos e ter um futuro brilhante. Sim. Entendeu? Então, a partir disso, a gente começa a formar uma consciência. A gente não vai apenas trabalhar o adolescente dentro da igreja. A gente tem que fazê-lo entender que não pode ser só uma bênção dentro da igreja. Ele tem que entender que na igreja ele é uma bênção, mas na escola ele vai ser uma bênção. Dentro de casa ele vai ter que ser uma bênção. E que se ele tiver dificuldades, como uma crise, ele vai ter pessoas ali que vão estar dando a mão. Não vai conseguir resolver diretamente o problema, porque existem problemas que dependem deles também. Por exemplo, uma crise de ansiedade. Se ele não entender que ele precisa controlar aquilo que ele é capaz de controlar, por mais que você queira ajudar, você
vai ter um paliativo. Você ajuda aqui, mas amanhã ou depois vai vir as novas crises. E isso aí é o que Paulo vai chamar de domínio próprio, de equilíbrio. Agora não vai ser fácil, porque todos nós vamos ter. Agora a gente tem que saber como lidar. Momentos de depressão, de tristeza. A gente não pode anular uma tristeza, uma perca, um fato que você lhe deixou triste. Mas você tem que entender que você tem aquele momento de reflexão, mas que você tem que seguir. Então, muitas vezes, a gente vai aconselhando conselheiros para que eles desenvolvam isso com adolescentes. Porque se eles desenvolverem isso com os adolescentes vão começar a se equilibrar mais na questão emocional, e daqui a um tempo nós vamos ver pais de famílias, como hoje eu já vejo, que vão ser bênção na igreja, bênção em casa e bênçãos também lá fora, e sendo referências nesse mundo. Presbítero Márcio, a conversa está muito boa, mas agora a gente vai para um breve intervalo. Fiquem ligados aí. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Presbítero Márcio, em relação, ao intelectual e o cultural aí desses adolescentes? Bem, Paula, a gente, como vem conversando, não só o adolescente, mas o ser humano, ele mesmo a gente sendo crente, mas nós temos a nossa vivência em sociedade. Então, nós temos a nossa área social, nós temos o intelectual, nós temos a nossa parte individual e o espiritual que Deus nos deu. Então, nós temos que entender que nós devemos sempre aproveitar com sabedoria no nosso tempo. Sim. Então, a gente vai começar partindo da premissa que
Daniel, ele estava na Babilônia, mas é como eu digo aos adolescentes. Ele viveu na Babilônia, mas não deixou a Babilônia viver dentro dele. Sim. Não é fácil. José viveu no Egito, mas o Egito não viveu dentro dele. Paulo, ele fariseu, homem letrado, mas ele disse que tudo que ele conquistou intelectualmente, culturalmente, ele considerou como esterco diante dos mistérios e da grandeza de Cristo. Então é o seguinte, nós hoje estamos naquela versículo de Paulo aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o adolescente hoje, temos que entender que a vivência e as oportunidades dele não é como a nossa. Pelo menos você, não é que eu esteja velho, mas assim, as oportunidades do meu tempo não eram como de agora. Vou te dar um exemplo. Nós estávamos esses dias observando uma conversa e a conversa era o seguinte, olha, fulano de tal está com 15 anos, vai fazer um curso lá na França Nossa. e não vai gastar nada. Então veja como hoje as facilidades são maiores. Você pode, quem já viu um dia, há 30 anos atrás, dizer que para estudar a família receber alguma coisa por isso. Então veja como o incentivo hoje a crescer intelectualmente ele é grande. Então é o seguinte, um adolescente hoje que ele pensa, ele deve aproveitar as oportunidades que o cercam. Agora ele tem que entender que é o seguinte, eu posso ir para o estrangeiro, um país, fazer se tiver oportunidade? Pode. Se eu quiser me desenvolver profissionalmente, intelectualmente, eu posso? Pode. Agora só tem uma questão. Não esqueça da sua vida espiritual, que eu acho que é o mais desafiador. Porque Daniel chegou na Babilônia e ele estava com os seus amigos e quando chegou lá, tinha uma oportunidade de um concurso. Uhum. E o concurso era o seguinte, olha, o rei vai ter um concurso aí. Agora, para estar perto dele, tem que estar uma preparação no seu corpo, você tem que estar bem, você tem que estar bem preparado, de uma boa aparência, você tem que ser uma pessoa que conheça, que estude, que se prepare. Daniel tem que estudar as línguas babilônicas, a ciência babilônica, o modo de Babilônia enxergar o mundo. Eles tiveram que, Daniel principalmente, ele teve que entender o mundo da Babilônia, para daí desenvolver agora o seu modo de vida. Então é como se diz assim, trabalhe comigo, estude comigo, ou seja, tudo que for fazer, faça com Jesus presente. Né? Exatamente, você pode conseguir conquistar tudo, mas lembrando que você não conquistou por você. É Cristo dentro de você. Então, quando você começa a entender que o seu tudo é Cristo, agora não adianta nada a gente entender que o nosso lado espiritual é Jesus e a gente esperar que Jesus vá fazer tudo. Ele faz o que a gente não pode fazer. Vou dar um exemplo. Daniel se preparou e foi estar diante do rei com os seus amigos. Ele se preparou, orou, tal, se santificou. Agora, na hora de responder, parte de Daniel. Mas na hora de ganhar a graça do rei, Deus. Então, o que você pode fazer é desenvolver a sua parte intelectual. Culturalmente, você tem que saber onde está inserido. Sim. Agora, conquistar coisas impossíveis, de repente, eu vou chegar, de repente, vou ser chamado para passar no vestibular, eu estudo, mas quem vai me dar a vitória é Deus. Agora, eu tenho que me esforçar. Então, assim,
Hoje o adolescente ele tem que estar envolvido, mas com cautela, sabendo que Deus é quem vai estar ali fazendo a parte dele que lhe cabe. Então eu acho que é mais ou menos assim. Eu digo sempre o seguinte: tem a parte material, que é do homem, e tem a parte espiritual, que é de Deus. Se a gente não inverter, a gente vai conseguir grandes vitórias. Entendeu? Então, eu acredito que para esse momento a gente vai começar a discutir sobre intelecto e cultura nesse tipo. Não esquecendo, né, que no meio aí do seu caminho vai ter algumas dificuldades, mas que os adolescentes têm que estar focados naquilo para que Cristo chamou. Sabe o que vai atrapalhar eles? É que é o momento das relações, relacionamento. Então, o que vai acontecer? Nesse período, eles começam agora a descobrir a vida. E nesse descobrir, eles começam a vir uma palavrinha perigosa que é paixão. E aí, muitas vezes, eles vão se envolver na paixão e esquecer que eles precisam agora desenvolver outras áreas. Entendeu? Mas Pessoal, agora a gente vai para a chamada do Congresso. Fique ligadinho. Em relação, presbítero Márcio, a essas paixões, né, que o senhor falou. olha, Paula, hoje a gente vive um dilema muito grande, porque assim, a mídia diz que você pode ter sentimento de todo jeito, de qualquer idade, e às vezes os pais são influenciados nisso. Não vou reprimir meu filho. E isso vai trazendo consequências, porque nessa fase eles estão se preparando para o futuro. Então, é onde eles devem desenvolver mais intelecto, é onde eles devem entender o mundo que eles estão inseridos. E a igreja tem um papel de mostrar Jesus nesse contexto de mundo e nesse contexto de... por exemplo, hoje, tudo é relativo. Estamos enfrentando relativismo. Hoje, tudo é filosófico. A verdade não é mais absoluta para muita gente. Então, nesse período, se o adolescente não se concentrar em Jesus e não se preparar, o que vai acontecer? Quando ele chegar na fase adulta, vai entrar em problema emocional. Ele vai dizer, pá, era para eu ter me preparado para a faculdade, era para eu estar com um pensamento no emprego, e aí vai viver paixões. E quando você começa a viver paixão, porque paixão é avassalador no início, e quando termina, também dá um sentimento de desprezo terrível. Então, quando eles deixam isso acontecer, aí o que vai acontecer com o adolescente? Vai ter vários complexos, porque nesse período eles não estão prontos ainda para ter esse tipo de sentimento. O sentimento de amor, de busca pelo casamento, pelo namoro, é na fase adulta. E se ele busca nisso aí, ele vai atropelar as fases. Porque nós temos as fases. Criança é tempo de criança. Adolescente é meio termo muito complicado, porque tem hora que eles querem coisa de adulto, tem hora que eles querem coisas de criança. Então eles ainda estão na fase de indefinição do que querem. Então, muitas vezes o que é que acontece? Um adolescente, ele se chateia com você, mas daqui a 10, 15 minutos vem, abraça você, porque eles ainda não têm a percepção ainda de realidade. Eles querem muita coisa, né, ao mesmo tempo. E é onde eles começam a colocar como se aquela coisa fosse uma coisa essencial.
Só que não é. E os pais devem estar atentos a isso, porque se eles não ajudam, então eles vão começar a fazer rupturas na faixa etária. Sim. Então aí eles vão viver como adolescentes, como jovens ou como adulto antes do tempo, e quando chegar na fase adulta quer voltar à adolescência. Sim. E aí isso vai trazer conflitos tremendos. E aí quando for para ter família, aí vai ter mais complexo porque não teve uma boa formação familiar. Mas voltando, hoje nós vivemos um tempo onde tem muita informação. As redes sociais hoje são importantes. Agora a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não atropele o andamento das coisas. Por quê? Porque as redes sociais hoje você pode ter conteúdo de todo tipo e não tem uma classificação prévia. Então, um conteúdo para adulto, a criança pode ver sem estar preparada para ver. E os adolescentes, eles vão começando a ver muita informação e não conseguem ainda determinar precisão entre o que é certo e o errado, porque ainda estão na fase de construção. Então, o que acontece? Tem coisas que eles percebem que é certo e que é errado, mas tem outras que não dá para eles entenderem completamente. Quer ver uma coisa? Por que eu não posso namorar com uma pessoa que não seja da igreja? Se eles não entenderem, e se ele namorar com uma pessoa que não é da igreja, isso vai trazer problemas sérios espirituais para ele, aí ele vai começar a ter muitos problemas. Então, a igreja, ela orienta. Olha, porque não há comunhão entre ímpio e justo. Então, vai começando a mostrar que não pode. Mas hoje, infelizmente, até a orientação não está se fechando a porta. Por isso que é importante a igreja e os pais andarem atrelados com a igreja, porque quando eles apoiam a igreja só quer o bem-estar dos adolescentes. Aliás, não só de adolescente, como de criança, como de jovem, de adulto. A igreja sempre vai querer bem-estar, não só moral, mas espiritual e também emocional de todo crente. Presbítero Márcio, agora a gente vai para um breve intervalo. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
programa Jesus, Fonte de Vida. Presbítero Márcio, e como foi o planejamento para que acontecesse o Congresso de Adolescentes? Bem, Paula, foram meses de trabalho, onde a gente se reuniu com algumas pessoas que trabalharam esse congresso. E aí pensou-se, já que era um jubileu, como poderia ser feito. Então, assim, desde a logística, desde como funcionaria as coisas, então começou-se a pensar, e aí é onde conseguimos atingir esse objetivo de ter esse congresso que vocês têm contemplado esses 3 dias, e fora o que já teve antes. E as ideias, né, que foram colocadas para que o Congresso, né, de fato acontecesse, né? Que teve atividades em fevereiro que foram realizadas, né? Conta para a gente como foi. Teve. Nós começamos a desenvolver, como eu digo, com a equipe, aí é onde a gente, como poderia ser feito um congresso um pouco diferente, porque nós geralmente tínhamos 3 pré-congressos e daí os ensaios e o congresso. Só que, como era um jubileu, então a gente apresentamos um projeto ao pastor, e aí para ter 2 consagrações, que é a novidade desse ano, e também, além das 2 consagrações, nas 2 sextas antes do congresso, tivemos ali na Praça de Carpina uma atividade culta-noite com vários adolescentes ali envolvidos, evangelizando e fazendo culto relâmpago. Então, foi uma novidade. Também 2 pré-congressos, com um deles com a presença da orquestra, entendeu? Então, por exemplo, esse ano a gente teve também uma cruzada, que assim, foi muito bom ter a cruzada, porque vinha o coral, o grande coral, uma parte deles, porque não dá para juntar tudo. Então, assim, e daí a gente começamos a ter também um planejamento da chegada, dos transportes, para ficar em um local seguro e organizado, nos 3 dias do congresso. E daí em diante, isso tudo acompanhado pelo nosso pastor e irmã Rosa, que irmã Rosa ela é supervisora do departamento, e ela nos ajuda sempre, nos dando orientações, e juntamente com o pastor. É como eu costumo dizer, a vitória não é de uma pessoa, é de várias pessoas, é da igreja, porque um trabalho desse não se faz sozinho, mas se faz com equipes, e também com planejamento, e também com apoio. Porque se você tiver tudo, mas não tiver o apoio do pastor, você não conseguiu nada. Porque ele tem que entender o projeto, ele tem que dar o apoio para o projeto, e ele tem que acreditar no projeto. Tem que ter toda uma direção, né? Exatamente. Então, congresso com praticamente 800 adolescentes, e assim, irmã Luana incansável nesse trabalho de lutar ali com os adolescentes, os ensaios. Ela já começa fazendo 5 ensaios, então é uma dinâmica desafiadora, porque você colocar pelo menos a cada ensaio 400 adolescentes ali só para passar 2 horas no calor, e ensaiando ainda fora isso nas congregações. Então é um desafio. Também Francisco, um grupo de louvor, irmã Lucelena na entrada de bandeiras, enfim. Percebe que não é só uma coisa, existem várias coisas. Isso tem equipe de som, isso tem equipe de segurança. Várias equipes para que um projeto só do congresso dê certo. Ou seja, né, sempre precisa um do outro, né? Exatamente. Não fazemos nada sozinho, e o Senhor teve toda uma equipe aí te ajudando aí nesse grande congresso que aconteceu agora em março. E assim, principalmente os adolescentes, porque não é fácil. Já imaginou se nenhum adolescente participar? Então ninguém faz nada, é tudo em prol deles. Sim. E assim, são meses de preparação, de oração, de jejum,
que se coloca. Então, o resultado sempre vai ser um resultado satisfatório, porque quando você faz com amor, com dedicação e para Deus, aí a coisa relativamente anda bem. Presbítero, agora nós vamos para um breve intervalo. Fiquem ligadinhos que tem muita coisa boa para acontecer. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Voltamos. Presbítero Márcio, como foi, para o senhor toda essa preparação do congresso para que ele acontecesse? Olha, Paula, geralmente eu começo a me preparar para o congresso. O congresso é em março, primeiros dias de março. Na minha cabeça eu começo a preparar ele em agosto, na cabeça. Porque assim, primeiro a gente planeja. Então, quando a gente começa, só que de uns anos para cá, Deus vem abençoando e vai mandando pessoas para nos ajudar. Sim. Então, nesse aí a gente teve a experiência de ter mais pessoas que começaram a planejar com a gente. Então, eu comecei em julho. E aí a gente vai pensando, olha, e dessa forma, e desse jeito. Só que é como eu digo às pessoas, geralmente é muito difícil para mim, porque eu tenho que dar a última palavra para trazer para o pastor as coisas já preparadas. Então, tudo se pensa, por exemplo, repertório. Aí a gente, quando termina o de jovens, aí eu chamo, converso com o pastor e digo, pastor, como é que vai ser? Aí ele vai me direcionando. Aí quando ele escolhe, aí ele diz, pronto, fale com Luana. Aí eu digo, Luana, veja o repertório. Lucelena, veja a entrada, veja o tema, como é que vai ser, tudinho. Então,
A preparação, eu já venho me preparando mais ou menos 7, 8 meses. Nossa, bom tempo. Então, assim, quando o congresso vem, então muitas coisas que eu poderia ter problemas, aí eu já venho eliminando anteriormente. Porque, assim, eu tenho aqui também uma coisa muito difícil que eu acho, fazer com que as pessoas se apeguem e desenvolvam a sua ideia, que é a ideia do pastor. Então, assim, quando o pastor dá a direção, então eu tenho que fazer com que todas as direções caminhem no mesmo rumo, que isso é chamado de unidade. É você fazer como Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E isso aí é o que o nosso pastor ensina. Quando ele dá a missão, então a gente vai cumprir daquela forma. Então, o congresso, quando chega nessa fase de escolha de tema, escolha de camisa, escolha das coisas, então chegou o momento da gente começar a direcionar para as direções. E quando eu digo, olha, o congresso é a nossa festa. Mas não é a festa minha, é a festa de todo mundo. Sim, sim. Então, quando eu faço isso, então desenvolve neles uma consciência de responsabilidade e compromisso. Então, a gente tem de 3 anos para cá, chegando a 800 adolescentes por congresso. Não é muito fácil, porque isso aí você tem que ter muito compromisso, porque existem lutas que aparecem no dia a dia. Mas é como eu digo às pessoas, só aparece porque tem um líder. E cada um tem uma luta diferente, tem um desafio diferente. Então, eu consigo, com minha esposa, irmã Débora, ela é meu apoio. Porque sem ela eu não consigo desenvolver o trabalho, porque ela é vice-coordenadora. Sim. Então tem coisas que vão passar por ela, e aí ela tem que estar me dando apoio. Porque se ela não der apoio, aí emocionalmente eu não consigo desenvolver. E aí a gente vai desenvolvendo esse trabalho. E sem o apoio da minha esposa, que é a vice-coordenadora irmã Débora, fica difícil, porque ela é quem vai, muitas vezes nos momentos difíceis, é quem vai me dar apoio, é quem vai me auxiliar. Tem coisas que ela chega e me dá uma orientação. Então, é um trabalho que envolve desde a minha esposa, desde o pastor Irmã Rosa, desde os conselheiros, desde todos, para que conclua certo. E é muito difícil administrar pessoas, Paulo, porque cada um pensa de um jeito, e para você chegar a um consenso, só com a ajuda do nosso pastor Simas e a ajuda de Deus. Então, eu acredito que tudo aconteceu por essas bases, unidade, obediência, também oração, jejum, palavra, e saber que a glória não vai ser para você, vai ser para Deus no final. Ele vai ser glorificado em tudo isso. E teve toda uma expectativa, né, para que o congresso acontecesse, e eu sei que o senhor também ficou, né, com essa expectativa lá em cima. É porque cada ano vai tendo novos desafios. E eu aprendi que cada congresso nunca será igual ao outro. Os desafios do congresso passado não são iguais a esse, esses são maiores. Então, cada ano o congresso fica maior, fica mais difícil, e você tem que entender isso e estar disposto a vencer esses obstáculos, para que no final dê tudo certo. E é como diz aquele hino, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Verdade. Presbítero Márcio, estamos chegando, né, ao finalzinho do programa, e deixe as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer já. Paula hoje veio para ter esse momento. Ela teve, quero deixar os parabéns, e a todos vocês dizer que viver, eu tiro as palavras do apóstolo Paulo, quem quiser ver piamente no Senhor vai sofrer perseguições, mas fiel é Deus para conosco. Então,
Espero que todos tenham recebido de Deus nesses 3 dias de congresso, também nos nas atividades, e que Deus possa continuar abençoando vocês. E lembrando que tudo é para Deus. Paulo diz que tudo é para Ele e a glória seja para Ele. Então, eu vou louvar e engrandecer sempre a Deus e agradecer ao nosso pastor. Pessoal, chegamos ao final e é isso aí. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.